Bom dia, turminha. Tudo bem? Nessa semana nós iremos dar um reforço na primeira aula que aconteceu a semana passada sobre a chegada à América. Nós já tínhamos antecipado essa aula falando como foi essa chegada dos primeiros habitantes da América através do Estreito de Bering. Vocês tiveram a oportunidade de aprofundar mais sobre essa questão. Como os homens, os pesquisadores, chegaram a essa conclusão. E aqui nós iremos mergulhar um pouco para tirar as dúvidas dessa aula. Mas antes eu quero falar sobre a nossa atividade. Nesta semana vamos estudar a chegada dos primeiros habitantes no continente conhecido de América, quando o mundo da ciência e história nos leva para o passado tão distante. Percebemos como esse mundo, desconhecido, porém fascinante aos nossos olhos, quando estudamos o homem da pré-história. Os primeiros hominídeos são os nossos antepassados. Eles vieram muito antes, quando o fóssil mais antigo encontrado foi de uma mulher no continente africano, chamada de Luz. Qual é o objetivo dessa atividade? O objetivo dessa atividade será explicar como é importante analisar todas essas fontes históricas, para que possamos entender como se deu esse processo evolutivo da nossa espécie. Qual a importância de um aparecimento de um fóssil para os estudos históricos e arqueológicos? São perguntas que você, aluno de história, precisa levantar sobre todas essas fontes, sobre essas pesquisas que têm sido feitas. E até hoje, o homem tem buscado a entender como se deu o processo de povoamento do continente americano. Quais são as evidências desses fósseis que nos leva, de fato, a acreditar em tudo que hoje a ciência, a história, a antropologia, a arqueologia apresenta para nós, estudantes? Então, é sobre essas questões que eu quero que você mergulhe comigo. Então, através disso, nós iremos entender, de acordo com a teoria do Estreito de Bering, o homem teria chegado à América através do Estreito de Bering, localizado entre o extremo leste do continente asiático e o extremo oeste do continente americano. Os dois pontos se encontram separados por 85 quilômetros. Dentro dessa questão, como o homem chegou até aqui? Como se deu esse processo? Se questione. E aqui você vê o quanto o homem da pré-história ele teve que caminhar até chegar aqui no continente americano. Aí você vê o estreito da Ásia, aí separado pela Sibéria, representando aí o continente asiático, e o Alasca, hoje conhecido como Alasca, pertencente ao território dos Estados Unidos da América. Então você percebe que o Estreito de Bering ele está separado pelo oceano. E aí você vê que logo em seguida, ao visualizar essa imagem, vem-se uma pergunta: como o homem atravessou esse oceano? Como o homem da pré-história ele chegou aqui, ele teve que atravessar, foi de embarcação? E que tipo de embarcação foram essas? O que levou, o que motivou o homem da pré-história caminhar esses longos percursos até chegar ao sul da América? Você percebe na imagem de satélite a distância. Um oceano que você vê que não seria fácil para o homem da pré-história, sem tecnologia, sem conhecimento, atravessar esse estreito, hoje conhecido de Bering. Perceba na imagem, nas rotas de migrações, que o homem da pré-história ele teve que andar. Segundo pesquisas arqueológicas, o homem ele surge no continente africano.
E o homem da pré-história, ele se desloca atrás de alimento, atrás de proteção, atrás de uma forma, de uma sobrevivência que pudesse dar condições para que ele se multiplicasse, para que ele continuasse vivendo nesse território tão desconhecido do homem da pré-história. Você vê na rota de migração do Homo sapiens, a nossa espécie hoje, ele caminha pela Europa, pela Ásia, atravessando o continente asiático, chegando à Sibéria, atravessa esse Estreito de Bering, chegando ali no continente americano, no lugar hoje conhecido como Alasca, território dos Estados Unidos, e o homem continua nessa caminhada em busca de alimento e de condições de vida que desse a ele a oportunidade de se multiplicar e ali se desenvolver. O Estreito de Bering, ou Beringia, foi uma porção de terra firme com aproximadamente 1.600 quilômetros de norte a sul na sua máxima extensão, que juntou o Alasca e a Sibéria durante as glaciações. Nós estudamos aqui nesse período que o mundo viveu, no período glacial, um período que a Terra era toda coberta de gelo, era difícil a condição dos seres que viviam nesse período remoto da Terra. E aqui você percebe como o homem ele conseguiu chegar na América, onde o oceano, criando uma passagem sólida, terra, entre aspas, em gelo, e o homem conseguiu percorrer, atravessar esse Estreito de Bering. Veja, perceba aí. Olha, na época glacial, como essa região ela era totalmente coberta de gelo. O oceano, o mar, estava totalmente congelado de uma forma que permitiu o homem da pré-história atravessar esse extremo, a Sibéria, o ponto final do encontro da Ásia com o encontro do continente americano. Eu fico imaginando o período que esses nossos antepassados teve que enfrentar. Perigos como ursos, animais, tigre, dente de sabre. Imagine as adversidades que esse homem da pré-história sofreu para que, até hoje, o homem do século XXI, ele pudesse chegar onde chegou. Até que uma descoberta viria a abalar todo o corpo científico. E que descoberta foi essa? Que começou a modificar o que até então foi descoberto pela arqueologia, pela história, pelos antropológicos, através das pesquisas científicas. Lucy. Lucy, ela foi a fonte que levou a comunidade científica a ter dúvidas dessa rota migratória dos homens da pré-história. Ossadas humanas descobertas na região Lagoa Santa, Minas Gerais, estão desafiando as teorias a respeito da ocupação humana do continente americano por dois motivos. É importante você prestar atenção aqui. Dois motivos levam a comunidade científica a duvidar dessa rota até então conhecida pelos cientistas. O primeiro foi porque os fósseis encontrados são bem mais antigos do que as datas estabelecidas por essas teorias para a ocupação da América. As ossadas humanas encontradas na Lagoa Santa, em Minas Gerais, levou a comunidade científica a duvidar que esse homem que atravessou o Estreito de Bering não foi o primeiro dos habitantes aqui do continente americano. O segundo ponto, porque o biólogo Walter Alves Neves, da Universidade de São Paulo,
Os humanos que habitavam essa região possuíam traços negroides, ou seja, não mongoloides, do modo como são todos os povos indígenas americanos até então conhecidos. O que esse cientista, ele chegou em suas pesquisas na conclusão que os primeiros homens que aqui chegaram no continente americano não vieram da Ásia. Eles não tinham características biológicas dos mongoloides, e sim dos negroides. Os negroides são aqueles humanos que têm traços afro, ou seja, eles vieram da África. Veja as ossadas encontradas, olha o estado de Minas Gerais e a cidade onde eles encontraram essas ossadas humanas da pré-história. Perceba, a ossada de uma mulher encontrada na gruta de Lapa Vermelha, 4, em Lagoa Santa, ganhou o apelido de Luzia, outro fóssil de suma importância para as pesquisas que levou o biólogo Walter Neve a chegar a essa conclusão, que os primeiros habitantes aqui do continente americano não eram mongoloides, e sim negroides, ou seja, diretamente de origem africana e não asiática, como se assim acreditavam. Então, o fóssil de Luzia levou ao Walter Neve numa alusão a Lucy, a fêmea da espécie Australopithecus afarensis, achada na Etiópia em 1974, que tem 3,2 milhões de anos atrás. Lucy é um fóssil de Australopithecus afarensis de 3,2 milhões de anos, descoberto em 1974 pelo professor Donald Johnson e pelo estudante Tom Gray. Uma equipe de arqueólogos fazia escavações. Chama-se Lucy, por ocasião da canção Lucy in the Sky White Diamond, da banda britânica The Beatles. Aqui é uma ideia de como seria essa humana descoberta lá em Etiópia. Você percebe aí o estilo desses nossos antepassados, muito já parecido com os seres humanos, já de uma forma que é visível a evolução da espécie humana. Alguns pesquisadores identificam outros caminhos migratórios, como as ilhas Aleutas, também por passagem terrestre, ou então por uma precária navegação iniciada nas ilhas da Polinésia. Remadores da Polinésia teriam navegado pelo Oceano Pacífico até alcançar o litoral sul-americano. Nessa aventura, que durou muitas gerações, esses grupos de navegantes pré-históricos lançaram-se ao mar em diferentes momentos. Então, hoje, alguns cientistas levantam a hipótese de que existiram outras rotas migratórias que levou esse homem da pré-história a chegar aqui no continente americano. Veja aí o mapa. Então, não é só a única rota do Estreito de Bering que leva a comunidade científica a crer que esses primeiros habitantes da América também vieram pelas rotas oceânicas, pelas ilhas da Polinésia. Acredita-se que em pequenas embarcações, esses remadores chegaram através das ilhas da Malásia e chegaram aqui ao continente americano. Veja aí, mais ou menos, a ideia que os cientistas acreditam que tipo de embarcação levou esses primeiros homens,
ou seja, os homens da pré-história, atravessar o Oceano Pacífico e chegarem aqui no continente americano. Imagine você, aluno, a adversidade que esse homem da pré-história teve para chegar até aqui. E a pergunta se faz, no início, o que levou esses homens a percorrer tantas distâncias, tanto em mar ou por terra, para chegar até aqui? Quais eram os objetivos desses primeiros homens quando chegaram aqui no continente americano? Em meados dos anos 80, na Serra da Capivara, sul do Piauí, uma equipe de arqueólogos encontrou vestígios de uma fogueira cuja datação ultrapassa 50 mil anos. O registro mais antigo do homem nas Américas. Isso aqui, vizinho do nosso estado Ceará, o nosso estado Piauí, lá na Serra da Capivara. Aliás, um sítio arqueológico de suma importância para os estudos que os nossos cientistas têm feito para responder a essa pergunta. Quais são os primeiros habitantes do continente americano? A arqueologia está sujeita a reviravoltas. Tudo no campo da arqueologia pode ter rumos transformados por causa da descoberta, das escavações que estão sendo feitas ainda hoje, em busca de resposta do nosso passado. Quem eram os nossos antepassados? Como eles sobreviveram? O que eles comiam? Como eles enfrentavam o frio, o calor? Como ele percebiam o ser da natureza? Como essa natureza era no passado? E a ciência a arqueologia, em parceria com a antropologia, a história, a geografia e tantas outras ciências, tem buscado essas respostas. Cada vez que se encontra um caco de osso, cerâmica ou qualquer outro objeto, isso pode alterar tudo o que se acreditava até então. Então, perceba, a fonte histórica, como nós já aprendemos, ela é importante ferramenta para os estudos historiográficos. Os estudos históricos dependem dessas fontes. Um osso, que é conhecido como fóssil, uma cerâmica, uma ponta de lança, tudo pode contribuir a que o homem hoje possa encontrar as respostas, até restos de fogueiras. Perceba. De acordo com as últimas teorias, o povoamento do continente americano, ou seja, os primeiros homens que chegaram aqui no continente americano, teria começado pelo norte, como nós já estudamos nessa aula, pelo Estreito de Bering, há cerca de 30 mil anos atrás. Mas isso vem sendo contestado pelas novas pesquisas que estão sendo feitas lá no Piauí. Porque essa fogueira encontrada lá, há 50 mil anos atrás, vai contestar a hipótese mais aceita pela comunidade científica de que os primeiros habitantes do continente americano vieram pelo Estreito de Bering. Isso há 30 mil anos atrás. Mas se aqui, no território brasileiro, no estado do Piauí, na Serra de Capivara, se encontrou uma fogueira de 50 mil anos atrás, então quem eram esses primeiros homens que estavam aqui há 50 mil anos atrás, antes da chegada dos primeiros homens que atravessaram o Estreito de Bering há 30 mil anos atrás? Essa é a busca da ciência para tentar responder quem foram os primeiros habitantes do continente americano. Foram os que atravessaram o Estreito de Bering há 30 mil anos atrás, ou esses que ascenderam essa
essa fogueira na Serra da Capivara há 50 mil anos atrás. E de onde eles saíram? Qual foi a rota que eles utilizaram para chegar aqui no nosso continente? Essas são as perguntas. Então, eu espero que você, estudante de história, possa ter percebido a importância dessa aula. Nós temos hoje duas teorias para explicar. Uma, que esses homens de 30 mil anos atrás poderiam ter chegado aqui pelo Estreito de Bering. E a outra hipótese levantada hoje, por causa das pesquisas feitas no Piauí, esses grandes navegadores que atravessaram as ilhas da Polinésia e chegaram aqui cortando o Oceano Pacífico. A busca hoje, a luta hoje da ciência é tentar descobrir esse enigma. Quem foram os primeiros? Os de 50 mil anos atrás, vindo por essa suposta rota do Pacífico, ou os mongoloides, que atravessaram o Estreito de Bering há 30 mil anos atrás? Boa aula. Que possamos entender tudo isso conforme os nossos estudos.